Olá, você que chega aqui no meu canal. Eu me chamo Carlos Henrique e desde já você é bem-vindo. Como você mesmo já sabe, eu sou uma pessoa que venho recebendo informações desde o ano de 2007. E de lá para cá, eu tive a oportunidade de conhecer muitos planetas. E a mim foi passado de uma forma grandiosa como funciona o que está lá fora, ou seja, como funciona aquilo que é imaginável. E nessas idas e vindas, eu fui testemunha, eu continuo sendo testemunha de muitos eventos. Eu tenho como minha mentora e mãe a Guinachete. Eu tenho como os meus auxiliares, que também me adotaram, como sendo Atilio, Arnetoliel, Acá, Mereconoabe, Zamaniel. Falar para você que me ouve como é um corpo planetário, como é uma nave, como são os portais, como são os arcos, como são as paisagens, como é cada família estelar e como é também cada família caída que provocou e se colocou como aliança desde a primeira grande guerra até a quarta última grande guerra, se torna um pouco fácil, mas ao mesmo tempo complicado. Porque eu tenho que trazer a você, a partir do momento que eu adotei esse plano de poder narrar de livre e espontânea vontade todos os eventos que a mim foram mostrados, eu quero da melhor maneira possível transmitir isso para você que é meu ouvinte. Transmitir isso para você, para que você entenda aquilo que me foi mostrado e foi provado, pelo menos para mim, como sendo verdade. Eu costumo dizer para as pessoas, principalmente para você aí que está me ouvindo, que você não tem que acreditar em mim de hipótese alguma, certo? Você tem que ouvir, se você quiser, é lógico, e você tem que analisar. E como você vai fazer essa análise? A análise que será feita, ela será feita no seu interior. Somente essa partícula que existe dentro de você, que é meu ouvinte, que se chama fragmento, que é parte do Criador, que é a conexão máxima com aquele que criou todas as coisas, com aquela que criou todas as coisas e com todas as famílias construtoras, o que vai acontecer? Você vai poder tirar a prova de que o que eu falo seja verdade ou engano. E como narrei agora há pouco, as minhas idas fora do sistema solar e até mesmo dentro do sistema solar, conhecendo galáxias, via-lácteas, portais naturais, portais artificiais, conhecendo tecnologia que eu confesso para você que mesmo que eu fosse um mecânico aeroespacial, ou até mesmo um mecânico simples de moto, ou se eu fosse formado em ciências da computação, ou se eu fosse um cientista louco, eu nem mesmo saberia distinguir ou iniciar um diálogo para narrar tudo que vi, tudo que pude testemunhar e também tudo que eu pude tocar. A primeira vez que eu entrei em um cruzador interplanetário, e esse cruzador interplanetário, ele tinha mais de 1000 quilômetros de comprimento por 400 quilômetros
de largura e ele possuía 50 andares. É como um grande cruzeiro marítimo, triplicado o seu tamanho, e você tem aí uma experiência de poder estar dentro de uma plataforma como essa, e a única coisa que vem na sua cabeça é que aquilo parece um navio estelar. Inclusive, eu tenho ele já desenhado de como ele é. E esse cruzador, na época que eu estive nele, foi no dia 18 de agosto de 2009. Antes de narrar isso para você, eu quero dizer a você que o que eu vou falar aqui é sobre o destino dos caídos, ou seja, o destino daqueles que se rebelaram contra os princípios da criação, não respeitando o livre-arbítrio do outro e querendo impor o seu governo, a sua doutrina, as suas regras. Em agosto de 2009, tudo para mim continuava sendo novo. Eu olhava para mim, eu me via espantado o tempo todo. Eu olhava para as pessoas na rua, eu olhava para as pessoas no aeroporto, na rodoviária, eu olhava para as pessoas que prestavam serviço para mim, como a questão da TV a cabo. Quando eu ligava para um atendimento e eu falava com a minha gerente, ou eu falava para resolver umas questões sobre mesmo telefonia, eu sentia o ser humano. E eu me perguntava, poxa, a gente vê as pessoas indo e vindo. A gente vê cada um com o seu problema, cada um com a sua história, cada um com a sua experiência. Mas quantas dessas pessoas têm sequer noção daquilo que eu estou presenciando nesses últimos 2 anos? Eu olhava para uma mulher, para um homem, para uma criança, e eu ficava imaginando, poxa, o meu desejo é sentar com essa pessoa e poder contar tudo para ela que eu vi, ainda que ela venha me achar um louco, um retardado, não tem problema. Aí eu passava na porta das igrejas, de alguns lugares de reuniões, e eu ficava imaginando, será que alguém aí tem o conhecimento que está sendo me dado nesses últimos 2 anos? E nesse dia, no dia 18 de agosto, era por volta de 17 horas da tarde, eu comecei a sentir que algo novo ia acontecer. Por quê? Quando eu tive o primeiro contato na Serra do Canastra, quando eu vi aquela belíssima esfera da constelação de Sírius, do sistema solar de Sírius, quando eu tive a primeira experiência e fui para fora do planeta, para fora do sistema solar, e comecei a ver aquilo que para mim era inconcebível, eu simplesmente comecei a ser dotado de algumas habilidades que para mim era uma tortura no início. Quando eu fui a primeira vez em Galamiak e fui devolvido a Eliap, alguns dias depois, eu comecei a olhar para o ser humano, para essa espécie da qual também sou, e comecei a conseguir ouvir o pensamento de algumas pessoas. Só que eu achava que aquilo
era a manifestação do que vivia em oculto. Eu me lembro que, como eu não tinha a maturidade que hoje tenho, eu corri para minha casa, eu dobrei os meus joelhos e comecei a orar. Eu comecei a orar pedindo a presença de Agnieszek. Na época, como para mim era tudo novo ainda, eu até cheguei a mencionar Deus, apesar de estar revoltado com ele, né? E com o passar do tempo, eu fui aprendendo e vi que nada daquilo que existe na religião existe. E já expliquei para vocês diversas vezes, né? E cada um tem a minha opinião. Dado a isso, eu não sabia ali o que fazer, e isso foi o que? Foi 2, 3 dias depois de ter ido para fora do sistema solar e retornado a Eliape. Eu me lembro que eu presenciei os objetos que estavam ao meu redor perder o sentido da gravidade e flutuar, conforme eu já menciono diversas vezes. E ali, a voz doce e meiga e pura de Agnieszek falava comigo, e ela me dizia que aquilo era normal, porque como eu tinha sido testemunha da criação e estava em uma atmosfera nova, toda a minha centelha ela foi despertada para a vida. Toda ela. Então, ouvir o pensamento do outro era normal. Mas quando eu ouvia o pensamento fluindo da cabeça da outra pessoa, não era um texto, não era um versículo, nada disso. Exemplo, vamos supor que você está sentado aí na sua casa e do seu lado está sua mãe, seu pai, seu irmão. Coloca aí do seu lado a pessoa que você mais gosta. Aí você está vendo TV, a outra pessoa também está, vocês estão calados, e você escuta dentro da sua cabeça dizer assim: eu gostaria tanto de ver a programação do outro canal. Aí você olha, ué, que isso? Aí depois vem de novo dentro da sua cabeça, em audível voz por dentro da cabeça. Diferente do audível voz que você sente até o sopro soar no seu ouvido. Aí você vê essa outra pessoa falar assim, mentalmente: eu queria tanto tomar um banho aqui, mas eu tô com muita vergonha. Tipo assim. Aí você vira pra pessoa e fala assim aqui: tem alguma outra programação que você queira ver? A pessoa: olha, eu fiquei sabendo que tá passando um programa assim, eu queria assistir, se não for incômodo. Aí você vai, muda de canal pra ela, aí você fala assim: olha, se você quiser tomar um banho aqui em casa, pode ficar à vontade, viu? Não precisa ficar com vergonha não. Aí você começa a desbloquear essa pessoa, correto? Então isso acontecia comigo. Eu andava nas ruas e eu via pessoas dizendo mentalmente: eu preciso pagar aquela dívida, eu preciso resolver o meu problema, aquele fulano, aquele ciclano é um desgraçado, eu desejo a morte dele. Eu ouvia isso com frequência na minha cabeça. E a Agnieszek falou comigo assim, que tudo isso seria adaptável. Adaptável. Quando eu recebi na República, onde estou gravando esse vídeo, porque todos os vídeos eu faço na República, por isso que você ouve cachorro latir, o padeiro passar buzinando, e você ouve buzina porque eu gravo na República. Correto? Eu gravo aqui, porque foi o primeiro lugar onde eu gravei os vídeos quando eu participava de um outro canal. E tudo está migrando para aquilo que é novo, certo? Então eu vou encerrar a minha carreira no YouTube na República. Estou indo embora da República, estou indo para um outro plano, que é aquele que já mencionei, e ainda vou trazer em detalhes como prometi. E aí sim,
não haverá barulho, não haverá nada, mas enquanto isso você vai ouvir pessoas gritando, pessoas tossindo, som alto, buzina, cachorro latindo, portão batendo, porque corresponde à rua e os vizinhos, né? Então, recobrando aqui o raciocínio, a Gnachete, ela sempre dizia: chegará o dia em que tudo para você vai ser normal. Mas antes de chegar esse dia, eu sofria muito, 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 muito mesmo. Por quê? Porque a minha cabeça doía, parecia ser enxaqueca, certo? E dando essa volta na minha vida, eu indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, o que aconteceu? Aconteceu que eu fui adaptando essas habilidades, correto? Na República, onde estou gravando esse vídeo aqui, eu recebi já quase um ano atrás uma pessoa que eu tenho muito apreço, muita admiração, que é o Júlio, que é uma das pessoas que eu já mencionei nos vídeos, que eu encontrei no Parque Ecológico, junto com outras pessoas também maravilhosas, só que no meio do caminho teve alguns problemas, né? Onde pessoas duvidaram de mim, mesmo ali me conhecendo, mesmo eu me comprometendo aí até eles. Todos na época me encheram de elogios, ficaram maravilhados, nos batemos foto, e para mim foi um presente que os criadores tinham me dado, que foi o desejo de outras pessoas quererem me conhecer. E isso não tem preço. Então, assim, quando eu iniciei a minha jornada aqui e pedi a oportunidade em um canal que eu participei, e as portas para mim lá foram abertas, e houve alguns problemas de dúvidas, que dos quais qualquer um tem direito de ter, eu saí e parei de participar deste canal. Então, eu conheci uma pessoa chamada Márcio, e o Márcio me ensinou a operar a questão dos hangouts. Ele me ensinou a fazer passo a passo como abrir um hangout. E eu aprendi. Só que, de acordo que eu fui gravando os vídeos, você pode ver, se você ouviu desde o primeiro, começou a ter algumas falhas, alguns picos de voz. Aí eu aprendi que existe uma ferramenta no próprio Hangout, que é o ajuste do uso da banda larga. Ou seja, eu estava usando ela no mínimo, sendo que eu poderia usar ela no máximo. Então você, se tem uma internet boa, vamos supor, de 15, de 30, de 60, de 200 mega, usa no máximo. Se você está usando uma conexão via rádio, como é o caso da Fazenda, quando eu estou lá, eu uso na banda 2. Por quê? Porque vai puxar menos e vai fluir mais as palavras na gravação do áudio. Então, nesse intervalo, eu comecei a gravar os meus vídeos, onde muitos achavam que eu ia desistir. Eu mantive aquilo que eu falei, certo? Mantive tudo que eu falei, como continuo mantendo, e as pessoas que se chegaram a mim, tanto pessoas que eu conheci à distância, como outras que vieram na República, e não foi o Júlio só que veio aqui na República, e outras pessoas que eu encontrei depois do evento no Parque Ecológico, eu comecei a criar afinidade. Eu comecei a criar um relacionamento que se chama amizade, certo? Então, quando o Júlio esteve aqui na República, eu falei assim, poxa, qual é a intenção dele? Será que é vir ver se realmente eu sou aquilo mesmo? Aí o Júlio veio, eu recebi ele, era 6 horas da manhã, tomei um café na mercearia, entramos, mostrei ele o quarto, ele viu o quarto, ele ficou apavorado com o tamanhozinho do quarto. Depois levei ele para um quarto maior, que é de um dos amigos que eu estou aqui para ajudar, e tenho ajudado muito, por isso que a minha jornada na República está acabando, porque a minha missão aqui já foi cumprida, né?
Agora é só fazer alguns acertos, alguns ajustes, e cada um vai seguir o seu caminho. Então, o que acontece? Quando o Júlio falava comigo, ele começou a ter um arrependimento e começou a chorar por dentro. Por quê? Eu estava ali mostrando que realmente pertencia à fileira militar do Exército Brasileiro, e ele ficou pasmado com isso. Coisas que eu mostrei para ele que eu não mostrei para ninguém. Mostrei para ele as minhas filmagens no Exército, onde eu realizava os treinamentos com a tropa, e fiz questão de acessar a minha conta bancária para poder mostrar para ele o meu saldo bancário. Ele viu, ele ficou apavorado e ele ficou assim até sem graça. Mas por que eu fiz isso? Eu fiz isso para ele ver que aquela pessoa que falava é verdadeira. Então, quando eu olhava para o Júlio, eu via o arrependimento dentro dele. Então eu via o corpo de segundo plano dele estar arrependido. Porque quando aconteceu as coisas que as pessoas buscaram consultas em relação a mim no Exército, fizeram denúncias em relação a mim ao Exército, falando que tinha uma pessoa que se identificava como capitão e que estava desafiando, né, as religiões e aquelas coisas todas. Pessoas, né, foram lá na Caixa Econômica Federal para ver se na época tinha saído o prêmio mesmo da loteria. Que mais? Pessoas foram na Receita através da internet para consultar, para ver se eu fazia declarações de imposto de renda, tal, e as pessoas não conseguiram descobrir nada. Por quê? Não é tudo que vai ser divulgado. E nós temos as emendas na lei, nós temos as brechas na lei, e nós podemos estar oculto para qualquer outro cidadão. Então basta você ter um bom advogado, mover uma ação na justiça, que eu vou dizer aqui como se fosse uma ação representativa, onde proíbe os órgãos federais, estaduais, municipais, certo? De fazer divulgação do seu nome. E é isso que eu tinha feito na época, porque eu não sou trouxa, certo? Não sou trouxa. E eu sabia tudo isso que ocorre na minha vida. E o que ocorre na minha vida é a questão do meu contato com civilizações extraterrestres, coisas relacionadas aos meus bens patrimoniais. Então, se eu entro em uma jornada da qual eu vou narrar algo que é inacreditável para as pessoas, e eu sabendo que eu estou no meio de muitos caídos que estão trabalhando com os governos, eu vou permitir me expor para as pessoas de forma alguma. De forma alguma. Quando eu fui afastado do Exército, quando eu fui afastado da fileira militar, eu fui afastado como sendo uma pessoa inapta para o serviço novamente. Então, toda pessoa que entra para a reserva porque esteve doente ou porque se tornou inapto, até mesmo pela Previdência Social, se você aposenta por invalidez, você não precisa pagar o seu IR, que é o seu imposto descontado em cheque. Então o IR, que é o imposto de renda, para quem ganha acima de R$ 3.000, ele já vem descontado na fonte. E quem ganha isso sabe do que eu estou falando. Mas quando você aposenta por invalidez, automaticamente não se desconta o IR. É lei. Então, quando também você acerta na loteria, você não paga o IR. Por quê? Porque quando você recebe um prêmio de loteria, automaticamente você fica livre de pagar imposto ao governo. Aquele valor que você ganhou, ele já vem descontado. Então, que declaração acharia minha junto à Receita? Nenhuma.
correto? Nenhuma. E todo militar, ele goza da prerrogativa de não permitir que a divulgação seja ela por parte da polícia militar, da polícia jurídica, exército, marinha, aeronáutica, polícia federal, polícia rodoviária federal, polícia ferroviária federal. Existe a prerrogativa onde você pode chegar em qualquer instituição, até mesmo com a minha identidade civil, e você querer puxar uma consulta. Não existe nenhum órgão que vai dizer para você de imediato quem é a pessoa. Não existe isso. Certo? Então, o que eu fiz? Eu usei os recursos da lei para que eu, de fato, me tornasse, como sou, invisível aos olhos de investigações. Correto? De investigações. Se você for no cartório de ofício, né, de registro de imóveis de Nova Lima, com o meu documento, e falar assim, eu queria olhar aqui o imóvel que o senhor Carlos tem aqui no Belvedere, e consultar se existe herdeiros, essas coisas, para fazer a compra do imóvel. Então você tem que tirar, né? Você tem direito, por lei, de pesquisar qualquer tipo de imóvel no cartório, mas também existe uma lei onde o cartório é notificado e ele não pode passar essas informações, a não ser com uma procuração sua. Só que as pessoas, elas não procuram saber dessas coisas, né? Então, quando eu fui afastado das Forças Armadas, eu fui afastado por invalidez. Quando eu acertei na loteria, automaticamente o imposto já foi descontado. Então, não existe declaração de imposto de renda meu. Não existe. Correto? Porque eu gozei dessas prerrogativas. E ainda que houvesse, basta a pessoa que é favorecida financeiramente, que não quer se expor, ela mover uma ação na Justiça Federal, a Receita Federal é notificada e automaticamente, mesmo sob consulta do seu CPF, da sua data de nascimento, automaticamente nada é divulgado. Correto? Então, quando o Júlio veio aqui, o Júlio ficou sem entender, porque pessoas, elas foram ao Exército, consultaram o meu nome na Receita Federal e não encontraram nada. Aí o Júlio ficou assim, poxa, será que o Carlos mentiu? E no dia, eu falei com o Júlio assim, Júlio, pode vir aqui, você vem, você vai conhecer a República, vai conhecer as pessoas que eu ajudo, e depois a gente vai combinar de você ir lá no meu apartamento e ter exclusividade. Aí ele foi, veio no outro dia, 6 horas da manhã, encontrei ele, trouxe ele para dentro da República, e ele veio aqui dentro da República, e eu falei assim, Júlio, olha, isso aqui é relacionado ao Exército, ele viu, isso aqui é relacionado à minha conta bancária. Aí ele falou assim, nossa Henrique, eu tô tão sem graça, eu falei, não precisa ficar não. Aí fomos para um quarto maior, que é o quarto do Wilson, né, onde eu também tenho a chave, entramos lá, batemos um papo bacana, e ele ficou admirado. Seria uma visita de 30 minutos, somente para me comprovar para ele, para que ele falasse com as pessoas que ele realmente viu o que viu. Eu falei com ele assim, Júlio, tantas outras coisas vão acontecer, mas eu não quero que ninguém me defenda, de forma alguma. Por quê? Porque eu sei o destino dos caídos.